Olá, queridos, boa noite, graça e paz. Nós vamos voltar ao nosso momento de devoção ao Senhor. Nós vamos ouvir uma canção e logo em seguida nós iremos meditar na palavra do Senhor. Eu vou ler o texto da palavra do nosso Deus para a nossa mensagem nesta noite. Tiago capítulo 5, versículo 7 até o verso de número 11. Ouçam atentamente a leitura da palavra do Senhor. Nos diz assim a palavra do Senhor: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juízo está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. E eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, e porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Amém. Oremos ao Senhor. Deus nosso Pai, graças te damos, Senhor, pela palavra do Senhor. Ela é viva, ela é eficaz. Ela foi deixada para nós com o propósito de nos encorajar, de fortalecer, ó Deus, e de renovar a nossa esperança no Senhor, também para nos, ó Deus, exortar no tocante a como nós devemos proceder diante de situações de dificuldades e de sofrimentos, Pai. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, abençoe as nossas vidas no tocante, ó Deus, a palavra do Senhor, que sejamos edificados pela palavra do Senhor, que possamos glorificar o nome do Senhor por meio da tua santa e bendita palavra, ó Senhor. Assim nós oramos a ti, ó Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, a carta de Tiago, ela foi escrita a todos os cristãos do seu tempo e trata de assuntos práticos da vida cristã. A carta vai tratar de vários assuntos aqui. A carta menciona sobre doenças, sobre membros da igreja, os quais eram oprimidos pelos patrões. A carta nos trata de situações de que muitos cristãos eram perseguidos e muitos passavam por sofrimentos, estavam passando por muitas e diferentes provações e que precisavam receber orientações como eles deveriam se comportar no meio de todas aquelas dificuldades. E é exatamente nessa perspectiva, com o objetivo de encorajar os irmãos a ter uma vida de perseverança no Senhor, diante dos sofrimentos, que eles pudessem então perseverar no Senhor. É que Tiago aqui então ele traz uma mensagem pastoral a esses irmãos e traz alguns conselhos e exortações para que eles perseverem diante dos sofrimentos, que eles possam desenvolver uma vida de perseverança, de paciência, de persistência diante dos sofrimentos, das adversidades as quais eles enfrentavam ali em seu tempo. E é nessa perspectiva que aqui nós olhamos para esse texto sagrado e nós vimos então que percebemos as argumentações de Tiago com relação ao procedimento
desses irmãos, como eles deveriam então se comportar. E ele então traz aqui alguns conselhos para esses irmãos. Ele nos traz alguns conselhos, e uma das primeiras princípios ou argumentações de Tiago, aqui nesse versículo de número 7, a partir desse versículo, é que Tiago ele está então falando aqui, já introduzindo, falando sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago faz questão de falar sobre a vinda de Cristo, que é um assunto iminente para ele ali. Então ele focar sobre a vinda de Cristo, que esses irmãos deveriam ser pacientes, ser perseverantes até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles deveriam desenvolver esse espírito de paciência até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a vinda de Cristo ela está próxima. Ele faz questão de frisar aí no texto: sede, pois, irmãos, pacientes, versículo 7, até a vinda do Senhor, até a vinda do Senhor. Isso aponta para a perseverança contínua, constante, em todos os momentos, em todas as situações, em todas as circunstâncias, até a vinda do Senhor. Eles deveriam manifestar um espírito firme, um espírito de perseverança, um espírito inabalável de confiança no Senhor. Eles deveriam desenvolver essa virtude da paciência, porque nós sabemos, queridos, que diante de tribulações, de sofrimentos e adversidades, se faz necessário um desenvolvimento robusto de paciência, paciência em várias circunstâncias e situações. Muitas vezes nós somos chamados para sermos pacientes em situações e circunstâncias as quais nós enfrentamos, pressões, adversidades, e há momentos que precisamos desenvolver paciência em questões que envolvem outras pessoas, que talvez nos chamam mais para um espírito de longanimidade, de uma paciência a qual nós precisamos aprender então suportar uns aos outros, suportar situações as quais outros manifestam e que nós não concordamos. Devemos então ser pacientes em todas as questões da nossa existência. Devemos manifestar uma paciência inabalável no nosso Deus. Evidentemente que essa paciência, ela não é uma paciência passiva, ela é ativa, ela é proativa, onde nós lutamos, nós não desanimamos, nós manifestamos a nossa expectativa, nós temos as nossas reações enquanto nós passamos por lutas e adversidade, enquanto nós perseveramos, nós manifestamos as nossas reações diante daquele contexto. E Tiago fala então sobre isso aqui para esses irmãos, que eles deveriam fazer isto: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. E Tiago traz então alguns exemplos aqui de paciência. Por exemplo, o lavrador, ele nos traz: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Evidentemente, quando a gente fala de esperança na perspectiva de um lavrador, e ele então vai e cultiva, ele planta e ele aguarda o fruto, ele aguarda pelas chuvas e depois o fruto. Evidentemente que essa expectativa dele não seja uma expectativa definitiva, uma esperança de algo que possa concretizar, porque pode dar o fruto ou não, a semente a qual foi semeada pelo lavrador. Mas quando as Escrituras nos falam que devemos ser pacientes até a vinda do Senhor, esperarmos, assim como o lavrador que aguarda com paciência o precioso fruto da terra, nós devemos ser pacientes, porque nós temos absoluta certeza de que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele virá. É uma certeza, essa esperança ela não é falha.
temos certeza de que o que a palavra de Deus nos fala com relação à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, isso de fato vai se cumprir. A palavra de Deus nos diz que nós andamos pela fé, não é pelo aquilo que nós vemos. Nós andamos olhando confiantemente para as promessas do nosso Deus e temos absoluta certeza que elas irão se cumprir, porque o nosso Deus não falha. Então a nossa esperança é uma esperança certa, é uma esperança a qual será confirmada por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio então da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E outro princípio, querido, que nós poderemos observar aqui no texto da palavra do nosso Deus, é com relação aqui que Tiago então nos diz: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração até a vinda do Senhor. Devemos então fortalecer-nos nosso coração até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não sabemos de fato quando Jesus Cristo virá, mas sabemos que Ele virá, e quando Jesus Cristo voltar, Ele virá então para estabelecer julgamento. Ele não voltará mais para conceder a salvação àqueles que foram pacientes, que demoraram, que desacreditaram, que não observaram a sua palavra. Jesus Cristo virá, mas é para estabelecer julgamento. Jesus Cristo virá para confirmar os seus propósitos, os seus desígnios na vida daqueles os quais são os seus filhos, para estabelecer julgamento em todos os povos, em todas as nações. O texto sagrado então nos diz: irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados, eis que o juízo está às portas. Jesus Cristo está a porvir, Jesus Cristo está para voltar, e quando Ele voltar, Ele vai estabelecer então juízo sobre a vida de todas as pessoas, onde todos nós estaremos então diante do nosso Deus, onde haveremos de prestar conta de tudo ao nosso Deus. Portanto, o texto está nos dizendo aqui: irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados, eis que o juízo está às portas. Somente Ele pode estabelecer esse tipo de juízo. E mais um ponto, querido,